Nesses últimos dias, o governo acabou levantando algumas polêmicas a respeito de taxações, principalmente depois de colocar um imposto de mais de 92% em um site que vende produtos da China. Mas como o pobre não come bugiganga, a gente não tem com o que se preocupar. Afinal, isso vai incentivar a nossa ótima e preparada economia local, que também faz ótimos produtos, como por exemplo a Multilaser. Mas agora, a ideia do governo federal é mudar a forma como ocorre a taxação sobre os ganhos que brasileiros obtêm com criptomoedas. Então, se você quiser ouvir a minha opinião sobre tudo isso, assista esse vídeo até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu nem queria falar, mas vou acabar falando. Então, antes de mais nada, para não ter confusão aqui no vídeo, eu já vou deixar claro para vocês, declarem todos os seus bitcoins. E também, paguem todos os impostos em dia. Afinal, alguém tem que pagar a conta da reforma do Airbus A330 para o Lula e para a Janja viajarem com conforto. Mas agora, se por acaso você fez uma carteira no pendrive que o influencer lá do YouTube indicou e mandou todos os seus bitcoins comprados com KC para lá, e acabou perdendo todos os seus ativos porque seu pendrive pegou fogo ou molhou, aí infelizmente você não vai ter como pagar imposto sobre isso porque você não paga imposto sobre o que não tem. Então, com isso em mente e sabendo que você sempre deve declarar, a gente pode seguir para o vídeo. Então, primeiramente, para contextualizar, alguns dias atrás saiu essa notícia aqui de que o governo não desiste de mudar a taxação de criptomoedas e o tema volta em novo projeto de lei. Então eu vou dar uma breve lida na notícia aqui para vocês entenderem mais ou menos por cima. Então essa mudança na cobrança de impostos sobre criptomoedas proposta no MP do salário mínimo migrou agora para um novo projeto de lei. Então aqui embaixo a gente pode ver, ele fala um pouquinho sobre como é que é, que está acontecendo. Mas aqui a parte que mais interessa sobre a questão do imposto é essa daqui. Então, a renda entre 6 e 50 mil por ano ficará sujeita a tributação de alíquota de 15% de IRPF, enquanto a renda superior a 50 mil ficará sujeita a alíquota de 22,5%, sendo essa a alíquota máxima já aplicada para aplicações financeiras de curto prazo no Brasil. Então, ou seja, se você tem mais de 50 mil reais de Bitcoin, que não tem, Bitcoin é um offshore, sempre vai estar fora do país, você vai ter que pagar 22,5% de imposto. Então, essa nova regra aplica-se aos resultados apurados a partir de 1º de janeiro de 2024. Os resultados acumulados até 31 de dezembro de 2023 serão tributados somente no momento da efetiva disponibilização para a pessoa física. Então, o que eles estão querendo fazer é colocar um tributo, um imposto de 22,5% se você tem um patrimônio considerável, considerável não, um patrimônio mínimo fora do país. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito disso é que o Bitcoin foi desenhado para ser uma moeda peer-to-pay, uma moeda de pessoa para pessoa. Então, como o Bitcoin foi desenhado para ser utilizado e criado para ser assim, não tem por que ter um intermediário fazendo esse intermédio. Então você só vai estar sujeito a isso se você compra em exchanges e você decide contribuir. Se você compra diretamente por peer-to-pay ou recebe por esse serviço, você não é, você é obrigado, em tese, a declarar isso, só que não tem como o governo impor isso. Embora atualmente o governo ainda consiga ter um certo controle em cima do criptomercado, porque a maioria das pessoas compram por exchanges e compram com KYC, ou seja, você está entregando sua identidade lá, você está se doxando, você está entregando seus dados falando que aquela sua carteira, ou aquela determinado montante de criptomoedas é seu. Dentro da blockchain do Bitcoin existe uma pseudo-privacidade. Ninguém sabe, na hora de criar uma carteira você não fornece nenhum dado. Então a única informação que vai ter numa carteira vai ser um hash. Não vai se saber de quem é essa carteira, não vai se saber quem criou essa carteira ou quem mandou fundos para lá, a não ser que você esteja doxado, a não ser que você tenha utilizado um lugar com KYC, que você forneceu os seus dados e eles reteram esses dados e agregaram esse determinado dado, essa determinada identidade, determinada carteira. Se você não comprou Bitcoin com KYC, é impossível, literalmente impossível, alguém atrelar um determinado hash a uma identidade. A não ser que você tenha se doxado, você tenha feito uma transferência com Pix, que já é um Knowl Client, você tenha feito um outro tipo de transferência,
você pode ser doxado assim, mas se você faz em cash e compra Bitcoin do jeito certo, é impossível, ou se você recebe em Bitcoin, né, ou minera Bitcoin, é impossível atrelar determinado endereço a determinada identidade. Ou seja, o que eu sempre busco aqui no canal é conscientizar a autocustódia, o jeito certo de comprar Bitcoin. Então, se vocês acompanham aí, vocês já devem ter uma breve noção do que eu falo e o que eu recomendo na hora de comprar e manter Bitcoin. Então, para concluir, na minha opinião, eu acho que esses 22% de imposto foi pouco. Devia ter colocado no mínimo uns 90, 120% de imposto para o pessoal realmente começar a ir atrás de estudar, realmente começar a ir atrás de buscar uma privacidade cada vez maior e começar a comprar Bitcoin do jeito certo. E outro ponto é que todas essas limitações e tributações acaba sendo uma faca de dois gumes, porque da mesma forma como eu falei já na live com El Sultan, que quem ainda não assistiu eu recomendo, tá muito boa, conforme vão limitando cada vez mais, colocando cada vez mais imposto, as pessoas vão buscando cada vez mais alternativas. E o Bitcoin é uma alternativa. Então, quanto mais tributarem, quanto mais tentarem perseguir, vai ser só um stress test pra gente ver na prática e realmente ver um case de validade do uso do Bitcoin. A gente pode ver como já está acontecendo em diversos lugares do mundo, até em Rolante, que é uma das cidades mais bitcoinizadas que tem no mundo, e aqui no Brasil, no interior do Rio Grande do Sul. Lá eles já estão com uma economia praticamente circular. Então, se um dia tentarem tributar, podem tentar colocar taxa. Se você recebe, você paga seu pão em Bitcoin, você paga sua água em Bitcoin, você recebe em Bitcoin, não tem como fazer uma limitação. A não ser que o governo federal tenta fazer um ataque de 51% e tenta dominar a blockchain. Só que, considerando que agora estou investindo só na indústria nacional, eu acho difícil um hardware da Multilaser conseguir fazer isso. Mas uma coisa que é bom salientar é que a gente está num momento muito delicado. Então, se você já começou no criptomercado, tenha atenção, porque se você já se doxou comprando criptomoedas e não está declarando, realmente eu indico você declarar. Se você tem criptomoedas compradas com KC, declare. E se você realmente quer se livrar de ativos com KC, o que eu aconselho mais indicado, se você comprou na Binance, você vai lá na Binance e comprou 5 mil reais na Binance. Você vai lá na Binance, vende tudo lá e compra por peer-to-pay ou da forma que você achar melhor. Porque enquanto você, por exemplo, utilizou um CoinJoin, mandou para Binance e mandou para um CoinJoin, se a Binance fazer um reporte para a Receita Federal, vai estar somente que você comprou os 5 mil reais de Bitcoin. Não vai estar que você vendeu para onde foi isso. Então é cabível multar ou tomar outras medidas. No momento que você compra os 5 mil reais na Binance e liquida esses 5 mil reais na Binance, é a melhor forma. A não ser que você declare tudo isso certinho, igual algumas medidas que eu já falei aqui no canal, algumas medidas de segurança, algumas medidas de investimento futuro. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma olhadinha por aí. Né? Como é que o Estado se mantém? Através de impostos. Então, a partir do momento que as pessoas falarem eu não vou pagar mais nada, não vou sustentar mais parasita nenhum, não vou mais pagar imposto nenhum. Ah, mas você vai ser notificado e vai ser processado. E daí? Se um número suficiente de pessoas fizer isso, acabou. Acabou. Desmorona toda a estrutura. Então, para concluir, sempre busque o máximo de privacidade e, como os antigos diziam, sempre tenha uma carteira para o ladrão. Então, se você já se doxou comprando com KC, declare para evitar dor de cabeça no futuro. E sempre é bom lembrar, nunca deixe todos os ovos na mesma cesta. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Caso tenha restado alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários.